Apesar de muitos que são a favor do sistema de lucro falarem interminavelmente sobre seus padrões éticos com relação às suas práticas, a história nos mostrou que a prioridade em lucrar é, na verdade, uma doença que não só está envenenando nosso bem-estar pessoal e social e padrões de vida, como também o meio ambiente, o qual nos proporciona praticamente todas as nossas necessidades enquanto espécie. Entretanto, antes de começarmos com as consequências negativas resultantes dessa mentalidade, vamos considerar o que muitos pensam ser o lado bom da prioridade em lucrar, o incentivo. De acordo com a teoria, a necessidade de lucro fornece à pessoa, organização, a motivação para trabalhar novas ideias e produtos que venderiam ao mercado. Em outras palavras, supõe-se que se uma pessoa não for motivada pela necessidade de sobreviver por meio do lucro, haveria pouco progresso social. Em primeiro lugar, as maiores contribuições à sociedade não vieram de corporações buscando lucro. Nikola Tesla não inventou a corrente elétrica alternada porque queria fazer fortuna. Louis Pasteur, Charles Darwin, os irmãos Wright, Albert Einstein, Isaac Newton não fizeram suas massivas contribuições à sociedade por interesse material. Embora seja verdade que invenções e métodos úteis vêm da motivação para ganho pessoal, o objetivo por trás dessas criações normalmente não é humano ou social, já que o interesse próprio e a sobrevivência são as reais motivações. O interesse no lucro quase sempre precede as questões humanas. Em um simples olhar sobre os conservantes causadores de câncer em nossos alimentos, a obsolescência planejada em praticamente tudo que é fabricado, juntamente com o serviço de saúde que cobra R$300 por uma mera pílula antibiótica, nos mostra que o incentivo baseado no lucro é na verdade prejudicial, pois seu real incentivo não está em contribuir para a sociedade de modo significativo, mas apenas para exigir riqueza pela contribuição de todas as formas possíveis. O lucro é, na realidade, um falso incentivo. Os problemas de nossa sociedade baseada em dinheiro só serão resolvidos quando for lucrativo resolvê-los. Consequências. As consequências psicológicos sociais resultantes da prioridade em lucrar são de graves proporções em se tratando da conduta dos seres humanos. Na realidade, foi criada toda uma estrutura de controle para lidar com os intermináveis problemas associados à necessidade de sobrevivência via ganho, lucro, renda. O sistema legal. Embora os crimes não monetários geralmente nasçam do ego, da inveja, de privações emocionais e outros problemas psicológicos de hoje, a frequência deles não é nada comparada aos crimes cometidos que são motivados pela aquisição de dinheiro e propriedades. Na verdade, se definirmos crime como corrupção e como perversão moral, desonestidade, surge então uma nova perspectiva, pois, se olhar bem de perto, verá que praticamente todo ato para ganho monetário estratégico é essencialmente corrupto e é simplesmente aceito como normal pela cultura condicionada a qualquer grau que seja considerado tolerável por consenso. Por exemplo, quando você vai ao supermercado e compra uma caixa de cereais, 90% das vezes a quantidade de cereal ocupa apenas 60% do espaço dentro da caixa. Essa estratégia publicitária, como a companhia produtora chamaria, é na realidade uma grande e desnecessária mentira. As agências de publicidade, com todas as suas táticas de manipulação social, são provavelmente as mais corruptas instituições do planeta. Infelizmente, fomos condicionados a chamar isso de promoção ou estratégia. Será apresentado mais sobre a distorção de valores criada pela propaganda na seção Distorção de Valores deste capítulo. Agora, para colocarmos o espectro dentro da corrupção monetária numa perspectiva funcional, dividiremos esse comportamento aberrante em 3 classificações: crimes gerais, crimes corporativos, crimes governamentais. Os crimes gerais são derivados da busca por dinheiro, abrangem desde pequenos roubos, vendas ilegais, fraudes, até roubos violentos. A esse subproduto do sistema monetário, muitas vezes não é dada a atenção necessária para compreender sua origem, uma vez que muitos tendem a rejeitar esses criminosos como se eles fossem algum tipo de anomalia social, em vez de se relacionar seus motivos à necessidade de sobrevivência. O estresse inerente e outros efeitos colaterais relacionados à privação são também negligenciados.
O estudo Merva Follas, realizado na Universidade de Utah nos anos 90, encontrou fortes ligações entre o desemprego e o crime. A pesquisa foi baseada nas 30 maiores áreas metropolitanas, totalizando mais de 80 milhões de habitantes. Os resultados mostram que o aumento de 1% no desemprego resulta em aumento de 6,7% nos homicídios, aumento de 3,4% nos crimes violentos, aumento de 2,4% nos crimes possessórios. Durante o período de 1990 a 1992, isso se traduziu em mais de 1.459 homicídios, mais de 62.607 crimes violentos, mais de 223.500 crimes possessórios. Se você pegar uma pessoa abastada, ética e íntegra, despila de sua riqueza e jogá-la numa cidade pobre com apenas a roupa do corpo, há uma grande possibilidade dessa pessoa começar a mentir, trapacear e roubar para sobreviver. Não é de se espantar que os vizinhos mais pobres dos Estados Unidos mantenham as maiores taxas de criminalidade. Uma pessoa que nasce num ambiente escasso, com poucos recursos, uma educação fraca e poucas oportunidades de emprego, fará o que for preciso para sobreviver. A questão é que é a privação econômica, a escassez, e não as supostas tendências ao crime é que cria esse tipo de comportamento aberrante. Os crimes corporativos, que quase sempre são exclusivamente relacionados ao lucro, tomam muitas formas: obsolescência planejada, manipulação de mercado, terceirização, congelamento de preços, cartel monopolizador, exploração de mão de obra e cartel governamental são apenas alguns. Da decisão da Enron de desligar as usinas de energia elétrica da Califórnia para aumentar a sua reserva de energia, a distribuição proposital da Bayer Corporation de medicamentos infectados com HIV, deve ficar claro para a maioria das pessoas que o crime corporativo é constante e muitas vezes mais insidioso que os crimes gerais, pois a repercussão deles tende a afetar enormes grupos de pessoas. A necessidade de assegurar a rentabilidade de um negócio do criminoso corporativo não é basicamente diferente da necessidade de sobrevivência do criminoso geral. Enquanto o último normalmente comete crimes para sobreviver, o primeiro o faz para garantir ainda mais a sua posição de poder, estilo de vida e riqueza. Isso se baseia no medo. O conceito de ganância, que se manifesta a partir de uma insegurança contínua derivada do medo de perder o que possui, serve como fatores motivadores para a maioria dos crimes corporativos. É como um vício. Quanto mais você ganha, mais deseja ganhar. Essa neurose é perpetuada e reforçada pela estratificação social que o sistema monetário cria, pois há uma progressão incessante de luxos disponíveis à medida que o poder de compra de alguém aumenta. Mansões, iates, limusines, diamantes, terrenos, etc. Falaremos mais sobre isso na seção Distorção de Valores. Os crimes governamentais são uma das mais complexas e difíceis formas de conduta a se considerar, já que a percepção do governo é bastante modificada pelos valores predominantes que essa classe dominante perpetua através da sociedade, via mídia de massas e patriotismo. Em outras palavras, se nos recordarmos dos horrores de Hitler, muitos geralmente se esquecem de que muitos dos alemães também mantiveram um sistema de valores antissemita, propagado pelo regime por meio de panfletos e transmissões. Pode-se dizer o mesmo sobre a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que foi primeiramente incentivada pelo apoio público, apenas por causa do ódio e medo dos supostos terroristas islâmicos, gerado pelos ataques em 11 de setembro de 2001. Dito isso, vamos pôr de lado nossos valores tradicionalistas de lealdade e patriotismo e dar uma olhada objetiva no que realmente é e representa o governo dentro de um sistema monetário. Em primeiro lugar, todos os membros do governo devem receber um salário e todos os projetos devem ser financiados. Essa verba vem aparentemente dos impostos que o povo é obrigado a pagar, ou empréstimos de bancos ou outros governos. Os impostos são gerados através do comércio ou rendimento comercial, enquanto os empréstimos devem ser devolvidos com dinheiro manifestado de outro modo senão mais comércio, mais empréstimos ou mais impostos, teoricamente. A função central do governo é inventar uma legislação regulatória para lidar com o funcionamento da sociedade. Idealisticamente, os interesses gerais do povo seriam a prioridade número 1 do governo. Infelizmente, como mostra a história,
Não é esse e raramente foi o caso.